Olá pessoal, nós estamos aqui gravando mais um vídeo da nossa série de vídeos de transformação de um programa de modernização, de um programa feito em Clipper Summer 87 para um programa gráfico com um banco de dados MySQL no lugar do DBF. Até o último vídeo eu tinha começado a criar uma rotina em MySQL. Nessa rotina a gente estava conectando no servidor do banco de dados e fazendo os testes de conexão no servidor, mas não tínhamos ainda conectado no banco. Então vamos fazer o seguinte processo agora. Primeiro passo é ativar o nosso banco de dados. Então aqui vou ativar o MySQL. Eu vou colocar o Apache também, caso eu vá fazer alguma verificação no banco de dados através do phpMyAdmin, mas se você não for fazer esse teste, não há necessidade. Se você for mexer só com o banco de dados, pode deixar só o carregado MySQL. Aqui então a gente já colocou rodando o Apache MySQL e eu já tinha aberto aqui os arquivos, inclusive para verificar a versão, atualização de versão, tá? Desde a última gravação. E só que dessa vez eu pretendo completar esse mysql.prg, mesmo que a gente não faça ainda as mudanças no model, porque a gente vai fazer as mudanças nossas, por isso a gente estava utilizando o MVC. A gente vai fazer principalmente mudanças no model para que ele o nosso acesso passe a ser feito no MySQL, tá? Porque o resto da tela, a ideia do MVC é essa: você tem a parte de view e a parte de control, não vão alterar porque elas não mexem com o banco de dados. A única coisa que mexe com o banco de dados é o model. Então todas as coisas relativas ao banco de dados vão estar no model. Essa é a vantagem de uma organização no formato MVC, que você consegue fazer com que a adaptação do programa seja mais fácil de um banco de dados para outro, ou se você quiser, por exemplo, fazer só mudança de telas, você tem a parte do view, que é a parte das telas, ser diferente para, por exemplo, uma página de internet ou uma aplicação Windows. Se você tiver todo o restante de controller e de model igual. Então você consegue fazer mudanças para outros ambientes sem você precisar reestruturar todo o seu sistema. Tá? Então a parte controller é que faz toda a parte de contas, de negócios e tudo mais. E a view é só a parte de interface com o usuário e o model é a parte de interface com o banco de dados. No nosso caso, a gente estava com o nosso model voltado para os DBFs. Então a gente abre aqui o nosso model NetAssoc. Como a gente tem só esse banco de dados, eu fiz esse model só. Então ele tem todas as funções relativas à abertura, mexer tudo com o banco de dados DBF, como a gente consegue ver aqui. O que a gente vai fazer é ter o model para MySQL, que aí a gente vai substituir esse daqui pelo outro, tá? Para que o nosso banco de dados passe a funcionar no MySQL. Vou fechar aqui e para a gente conseguir mexer no MySQL, eu estou criando esse PRG com as rotinas que vão ter as funções que vão fazer toda essa conexão com o banco de dados. Porque basicamente no banco de dados você tem a conexão com o banco, o destroy, que é para você eliminar essa conexão com o banco, você tem a conexão com o servidor, quer dizer, você tem a conexão com o banco de dados em si, que a gente vai fazer agora, e você tem as outras partes que se referem a você pegar informações, gravar informações, apagar informações, certo?
é isso daí que você utiliza. As funções que você utiliza são baseadas nisso. Se você montar uma biblioteca, esse mysql.prg, que seria a biblioteca com todas as coisas do jeito que você quer, mensagens de erro e tudo mais, do jeito que você possa fazer, possa mexer. Se você fizer essa configuração já em um PRG, você pode usar esse mesmo PRG para qualquer programa que você vai utilizar. Então você vai lá e copia esse PRG nos outros, e aí você vai mexer o model de acordo com o que você precisar, usando essas funções que você já montou. Então a gente montando essa função pode utilizar em qualquer lugar. Vocês podem inclusive utilizar essas aqui. Essas são baseadas em funções que eu verifiquei nos bancos de dados, em vídeos em outros canais, que eu já coloquei no descritivo do outro canal, do outro vídeo anterior, mencionando os canais, para que vocês possam também ter outras referências dessa utilização. Tá? Então, obrigado inclusive às pessoas que desenvolvem nos outros canais e que por isso permitem a gente conseguir fazer esse tipo de coisa. Depois que eu terminar o vídeo, só para não ficar ocupando o tempo de vídeo, eu vou colocar uma parte de comentários no início de cada função, explicando qual é o tipo, o que essa função faz, só para poder ficar uma coisa mais documentada nesse PRG. Então vamos lá. Então hoje eu vou terminar esse mysql.prg, mesmo que o vídeo fique um pouco longo, tá? Porque assim no próximo vídeo a gente começa a mexer direto no model. Então nós temos a conexão com o servidor do banco de dados através do MySQL Connect, a eliminação da conexão através do MySQL Destroy, que não é uma coisa necessária, mas pode ser feito se você quiser, se você tiver o hábito de conectar e desconectar em banco de dados direto. Tá? E vamos então fazer uma conexão com o banco de dados em si, que no nosso caso a gente tinha colocado aqui no main.prg as nossas variáveis públicas. O nosso banco de dados é dessa variável database, e o nosso banco de dados myfile. Então vamos lá. E a gente tem também a nossa rotina de teste, que aí a gente acrescenta aqui essa parte para testar se conectou no banco de dados. Vamos lá, então a gente começa criando a function mysql database connect, que vai ter assim como nos outros a gente também fez a recepção de variáveis para permitir que você possa usar essa função através de parâmetros ou através da variável pública, caso você tenha utilizado variáveis públicas. A gente vai manter o mesmo raciocínio aqui. Então vamos ter o nosso cDatabase, que é a nossa variável que vai ser passada como parâmetro, mas não necessariamente. O nosso return true, que vai retornar verdadeiro caso tenha dado certo. Na verdade, a gente vai fazer essa verificação, vai alterar isso mais para diante. Eu sempre gosto de colocar já o início e fim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar umas coisas aqui, uns testes adicionais, tá? Então a gente tem uma variável local, a database list. Essa variável vai servir para a gente verificar se o banco de dados existe no nosso gerenciador de banco de dados. Porque de repente você conectou um banco de dados MySQL diferente do que você estava, por exemplo, que esteja numa outra máquina. E aí aquele banco de dados que você está não existe entre os que estão naquele servidor de banco de dados. Então com isso a gente consegue fazer um teste disso. E vamos colocar uma variável bSucesso, que vai ser inicializada com falso. E aqui no final a gente vai retornar o resultado do bSucesso.
Então, primeira coisa, a gente vai verificar o nosso banco de dados. Vamos verificar a nossa variável. Então, assim como a gente fez aqui em cima esse if para poder verificar se foi passado o parâmetro, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio. Então, cDatabase recebe if cDatabase new, assim como a gente fez aqui em cima. Quer dizer, não foi passado o parâmetro, a gente vai utilizar a nossa variável database, que está aqui no nosso programa, nossa variável pública, está aqui no nosso programa principal, database. Caso contrário, a gente vai utilizar o que foi passado no parâmetro. E vamos verificar, como a gente, para evitar problemas, aqui é mais uma coisa para o programador mesmo, né, na hora que ele estiver desenvolvendo. Vamos verificar se a gente conectou, quando chamou essa função, se a gente conectou no servidor já. Então a gente tem aquela variável oServer, que a gente utilizou aqui para conectar no banco de dados, no servidor do banco de dados. Então se oServer igual a new, quer dizer, não foi feita a conexão no servidor do banco de dados. Aí a gente vai dar uma mensagem, message stop, servidor não conectado. E para a gente saber que é uma mensagem do SQL, um título SQL. E já retornamos a partir daí. Então, de sucesso, que na verdade aqui ele vai estar retornando falso, porque não conseguiu conectar, pois não estava conectado no servidor do banco de dados. Caso ele tenha conectado, a gente vem aqui, a gente vai preencher a nossa variável database list com a informação listdbs que retorna a lista de bancos de dados do servidor em formato de array. Tá? Se ele conseguir, aí a gente testa se ele conseguiu receber essa lista. Tem que ficar sempre fazendo os testes nessas conexões, né? Net erro. Message stop. Erro verificando lista de banco de dados no servidor. O server vai dar qual é o erro obtido. Obviamente, como você está, isso aqui é mais para uma fase de programação, porque se você passar isso para o usuário dificilmente vai saber o que fazer nesses casos. Mas serve se você estiver dando suporte para o seu cliente ou coisa assim. Ou utilizar esse sistema, que ele pode ligar para você, olha, está dando esse problema assim, assim, assado. Ele manda um print da tela e você consegue identificar qual é o problema. Supondo que não deu erro, ou seja, ele conseguiu obter a lista de bancos de dados daquele servidor, a gente vai verificar se o nosso banco de dados está nessa lista. Scan database list c database igual a 0, quer dizer, ele não encontrou. Message stop banco de dados c database não existe. E retorno
de B, sucesso, que vai estar retornando como falso, porque não conseguiu conectar no nosso banco de dados. Quer dizer, o nosso banco de dados não existe naquele servidor de banco de dados que a gente estava conectando. Caso exista, a gente vai selecionar o banco de dados FDB sem database. Então a gente já conectou, já vimos que está lá, agora a gente vai tentar conectar no servidor de banco de dados, no banco de dados em si que está naquele servidor. Testando se está lá mesmo, server, se obteve alguma mensagem de erro. Vamos ver que mensagem de erro que é essa. Erro conectando no banco de dados. Sem database. E qual a mensagem de erro que vai ter sido obtida. Claro que a gente não vai conseguir testar todas essas mensagens de erro, tudo porque a gente não sabe se pode ser, por exemplo, aqui um banco de dados está lá, mas está corrompido, pode ser várias coisas diferentes, tá? Então a gente não vai ficar fazendo o teste disso agora, a gente simplesmente vai testar se a gente conseguiu conectar ou não. Então com isso a gente conseguiu, a gente já tinha conectado no banco, aí verificou se o banco de dados que a gente está querendo usar está naquele servidor de banco de dados. Caso esteja, a gente tenta conectar no banco de dados. Caso dê para conectar sem problema, retorna verdadeiro. Caso não dê, aí a gente vai ver a mensagem de erro para poder saber o que aconteceu. Se vocês quiserem, vamos fazer um teste dessa conexão. Como é que a gente vai testar essa conexão? Aquele botão de teste que a gente tinha feito, ele já está lá, está funcionando, tudo que a gente verificou a conexão do banco. Então, a gente vai adicionar aqui o seguinte, ele conectou, no Connect a gente conectou no banco. Como a gente está usando uma função de teste específica para o nosso programa aqui, eu não vou ficar passando parâmetro. Então a gente vai tentar conectar agora no banco de dados específico, naquele MyFile. A gente vai chamar aquela função que a gente acabou de criar. Database connect. Não vamos passar parâmetro, porque a gente vai deixar a informação como padrão. Vamos colocar conexão com banco de dados, ok, ou conexão com banco de dados. Bem, vou deixar o ok mesmo. Conexão com banco de dados, ok. Else. Message info. Ou no caso, como é mensagem de erro, message stop. Banco de dados. Ele vai ter dado aquelas duas mensagens de erro todas, né? Banco de dados. Database, que ele vai pegar aquela variável pública. Não localizado. Claro, a gente tem aquelas mensagens adicionais lá da nossa função que vão permitir a gente saber melhor o que está acontecendo. E final, onde if a nossa rotina de teste está ok. Vamos
salvar, compilar. Esse é o último teste que a gente vai fazer hoje, porque as rotinas que a gente vai fazer adicionais no MySQL, a gente não vai fazer teste agora, porque não há necessidade. A gente vai fazer os testes quando a gente estiver mudando o módulo. Então nós temos aqui o nosso sisteminha já funcionando direitinho. Vamos fazer o nosso teste de conexão com o banco de dados, ok. Se a gente quer saber, mas realmente será que está ok? Vamos pegar e mudar o banco de dados, MyFile 1, que a gente sabe que não existe. Compilamos de novo, fazemos o teste. Aqui a gente conecta no servidor, mas não vamos encontrar o banco de dados. Então, banco de dados MyFile 1 não existe. Não localizado. Tudo conforme a gente já estava esperando. Então vamos voltar aqui para o MyFile. Feito esse teste, vamos completar as nossas rotinas. O que a gente tem de possibilidades? A gente tem funções no MySQL que vão retornar só um verdadeiro ou falso, tipo conseguiu ou não conseguiu, com alguma não necessariamente verdadeiro ou falso, mas talvez alguma mensagem de erro, caso não tenha conseguido. Mas não retorna dados, retorna só uma informação. Essas rotinas são geralmente para o insert, update, coisas assim, tá? Alter table, coisa e tal. Então, para isso, a gente vai criar a função. Como eu falei, eu vou depois colocar uma mensagenzinha em cada função dessa, mas para ficar mais bem documentado, para vocês, se vocês quiserem botar, vocês podem fazer a de vocês, ou se vocês colocarem no GitHub e baixarem do GitHub, vocês vão ter ela já documentada. Então, MySQL exec, o servidor e a query que a gente vai estar utilizando para fazer aquela rotina, tá? Local query, que é o objeto, tem alguns testes aqui que a gente vai fazer só para caso a pessoa tenha esquecido de mandar fazer uma conexão, alguma coisa assim, tá? Mas a princípio, pela lógica, você não vai nunca dar erro nesses casos. Então, que é o verificar se você conectou no servidor. Message stop. Erro. Ou pode ser que de repente o servidor tenha caído no meio, né? Da utilização. Como servidor. Return false. Aqui a gente de novo pode, no caso aqui eu estou retornando falso ou verdadeiro direto, mas eu posso retornar, vamos fazer com a variável de sucesso, como a gente fez antes, só para a gente manter um padrão. De sucesso como falso. Inicializado como falso, a gente retorna o B-sucesso. Só para a gente manter o padrão, né? Se estiver conectado no banco de dados, no servidor e no banco, então a gente vai ver se a pessoa passou a query, né? Caso esteja preenchida, né? Caso esteja vazia, quer dizer, a pessoa não passou um parâmetro nulo ou ela passou uma informação em branco, aí a gente vai dar mensagem de que a query não foi preenchida. Erro, query não definida. Como eu falei, essas rotinas de SQL estão também no vídeo
daquele outro canal que eu passei lá no vídeo anterior. Eu coloquei o link. Na descrição desse vídeo eu também coloco quais são os canais para vocês terem essa outra fonte também. E também para a gente dar os devidos direitos e reconhecimentos às pessoas que criaram essas rotinas que eu estou colocando aqui para vocês, mas não foi criação minha. Tá? Então não posso pegar e assumir essa criação no lugar da pessoa. Vamos lá. Aí a gente vai colocar nesse objeto o query, a gente vai rodar a query no SQL. Como é que a gente roda a query no SQL? Através desse método query que está no objeto server. Então a gente passa, ele vai retornar nesse objeto query o resultado. No nosso caso, só interessa saber se está verdadeiro ou falso, se funcionou, se não funcionou, se deu algum erro. Como é que a gente vai saber se deu erro? Se ele tiver se tiver retornado um net erro. Se ele retornou algum net erro, significa que deu problema na query. E aí a gente retorna qual é o problema que aconteceu. Erro. Erro. De sucesso. E aí a gente coloca B sucesso, recebe verdadeiro, return B sucesso. Então, recapitulando, vamos lá, verificamos se estava conectado no servidor, depois verificamos se a query tinha sido passada como parâmetro e executamos a query no servidor. Uma vez que ela não retornou nenhum erro, dá OK, retornou com sucesso. Se deu algum erro, aparece a mensagem de erro daquela query. Essas queries não retornam dados. Então é um insert, um update, coisas assim. Próxima função vai ser uma query que retorna uma informação. São os selects. Tá? Então a gente vai lá criar uma function. Lembrando que nesse negócio aqui de select e tal, vale a mesma instrução que você daria numa query no banco de dados direto. Então você pode usar inner join, você pode usar qualquer coisa que você usaria no banco de dados direto, tá? Não existe essa diferença entre não, em Clipper não pode ou em Harbor não pode. Não, você está dando um comando select. Comando select de MySQL. Então você vai usar a sintaxe no select do MySQL, você vai utilizar os recursos que aquele comando feito em MySQL funcionam, exigem todos os parâmetros deles corretamente. Tá? Não é uma questão de estar no Harbor ou não. Se eu fizesse isso em Python, se eu fizesse isso em PHP, o comando select ia ser o mesmo. Tá? Não importa. No nosso caso, a gente está usando o objeto, essa biblioteca, para poder fazer a conexão com o banco de dados e vai passar um comando para aquele banco de dados, vai executar e vai obter uma resposta do banco de dados. Então, esse comando tem que ser o comando conforme as instruções daquele banco de dados. Tá? Então, a gente vai ter aqui, assim como no exec, a gente vai ter um exec query, que a gente vai ter o server, que é o servidor, e um cquery, que é a nossa query que vai estar sendo executada. E de novo um return B sucesso. Não, return aqui não é B sucesso. Return aqui é o que a gente tiver obtido da função.
E o que vai ser? São dados que a gente vai ter. No nosso caso, nessa biblioteca, o retorno é feito através de um conjunto de informações que a gente depois vai ter que colocar isso numa tabela para poder aproveitar. Então vamos lá. No local, a gente primeiro nosso objeto query para poder receber a informação. Vamos precisar de um objeto row que vai ter cada linha da resposta obtida na query. Vamos botar um i e um j, que são para os fors que a gente vai utilizar. E no caso aqui eu vou colocar um campo. Vocês já vão ver mais adiante o porquê. A gente também vai ter uma variável de retorno, que é a nossa tabela, que vai estar no começo colocado como vazia. Então o nosso retorno aqui é o atable. E temos também a nossa linha a ser colocada na tabela. Porque vai ser esse array é um array de arrays, né? Uma tabela que é formada por linhas e cada linha é um array, tá? Que são as informações que vêm do select. Da mesma forma que antes a gente vai, eu até vou copiar as coisas lá de cima. Da verificação do servidor. Para verificar se teve conexão. E vamos lá. Se a query, a gente pode até botar isso daqui lá na de cima também, se for igual a new, então query recebe uma string vazia. Vamos até colocar isso daqui também lá, porque lá a gente só está verificando o empty. Caso o empty não retorne exatamente o que a gente queria, a gente já coloca assim para não ter a garantia. Se for igual a new, ele zera a query e aí ele testa. Ah, está zerado, então ele diz que a query não está definida. E a gente coloca a mesma coisa aqui. Se tiver vazio, query não definida. Só que aí no nosso caso, esses B-sucessos, retorno B-sucesso não é o B-sucesso, é o atable. Que é porque a gente vai estar esperando uma array, né, uma array de array. Então a gente não pode tratar isso como verdadeiro ou falso, senão vai dar erro na hora que a gente estiver recebendo o retorno dessa função. A gente espera como retorno dela uma tabela ou um array. Então a gente está retornando os arrays. A mesma coisa de antes. A gente vai usar o objeto query, o objeto server vai ser colocado no objeto query a resposta dele, assim como no anterior. Vocês viram que não mudou nada, porque aqui nesse caso ele já passou por todos os testes, viu que retornou alguma coisa, tal. Retornou alguma coisa, quer dizer, está tudo preenchido para retornar? Legal, então vamos fazer então nossos testes. E assim como a gente fez antes, vocês podem estar falando, está copiando demais? Estou copiando para a gente não ficar com um vídeo muito longo, tá? Senão a gente ficar digitando tudo é mais complicado. Então, se não deu erro, se deu erro, ele vai retornar o atable vazio, né? Mesma coisa de antes. Só que aqui eu não posso retornar só o atable, porque o atable ainda não está preenchido. Então agora eu tenho que fazer um tratamento para poder retornar esse atable e colocar ele aqui. Assim como na função anterior a gente retornou, a gente colocou o valor verdadeiro aqui, ó, no B-sucesso, a gente botou como verdadeiro. A gente vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que colocar alguma coisa na table.
E como é que a gente faz isso? O query ele vai retornar um conjunto de registros. Então vamos ver se ele retornou alguma coisa, porque você pode ter executado a query e ela não ter trazido nada. Porque é um registro não existente, alguma coisa assim. Então, a gente vai lá, vai verificar se tem alguma coisa nessa query. Então a gente vai lá no last_rec, último registro da query. Se o último registro for maior do que 0, quer dizer, ele tem algum registro, aí ele vai fazer alguma coisa. Se não, caiu fora, tudo bem. Vai voltar, vai retornar a vazio, porque não há elementos naquela query que você colocou. Vamos colocar uma... A gente está sempre zerando, né, aquela table. Vamos botar ela com um tamanho de 0. Para definir aquele tamanho inicialmente. E aí, por isso eu coloquei o I e o J, a gente vai fazer o primeiro for. For I de 1 até o último registro da query. Porque a gente viu que ele tem vários registros, né? Ele vai fazer alguma coisa, então ele vai estar rodando registro a registro e vai nesses registros que ele vai olhar. Então ele chegou, ele pegou aquele registro, digamos que você tenha dado um select com 3 colunas lá. Ele retornou aquelas 3 colunas. Então, o que eu vou fazer isso? Eu pego, vou colocar, alimentar aquele arrow que a gente colocou ali em cima. Então, a gente botou o asize do arrow, que a gente já botou na tabela, no table. A gente vai botar a mesma coisa para o arrow, colocando com 0. Em seguida, nós vamos alimentar esse objeto arrow, um objeto arrow que a gente vai estar criando. Senão, a gente colocou ele aqui, tá vendo? Você tem o query e o arrow. A gente vai estar alimentando esse objeto arrow com a linha da query, desse objeto query. Aí é aquela questão de você conhecer ou não, por causa de você entender melhor essa questão de objetos ou não, se você conhece orientação a objeto, tá? A sintaxe é a sintaxe da biblioteca, tá? Então isso aí não tem muito que correr atrás, tem que verificar a documentação dessa biblioteca. Como eu falei, eu consegui essas informações através daqueles vídeos. Então eu estou usando a sintaxe que está colocada lá. Então eu obtive nesse objeto arrow a linha que está naquela query, a linha I, né, que a gente está recuperando. Aí eu vou verificar essa linha aí. Elemento por elemento dessa linha. 1 para a query count, que é a nossa contagem de colunas que tem nessa linha. E aqui é que a gente vai fazer um teste a mais, que é para ver como é que a gente vai estar guardando o retorno dessa variável, tá? Então a gente vai ver se a variável for do tipo caractere, a gente vai dar um altrin nela para não ficar guardando muito espaço inútil. E caso ela seja uma variável numérica ou data, a gente vai retornar ela do jeito que está.
Então, type. Essas funções, como vocês podem ver, essas funções valtype, um fcount também é normal, são funções que a gente também utiliza no Clipper, utilizava no Clipper 5.3. Field get, que a gente vai usar agora. Field get j. Então o tipo do field get j for igual a c. A gente sabe que ele é uma variável caractere. Aí o campo, por isso aquela variável campo, que é para ter o conteúdo, né, vai ser o allTrim do conteúdo dessa variável, né, daquele elemento da linha. Ah, mas por que eu preciso usar assim? Por que não dá para usar com array nomeada? Porque no Clipper não tem array nomeada. Então você tem que usar assim, só pegando o conteúdo do campo, o conteúdo daquele elemento. Diferente de, por exemplo, um PHP, que você poderia usar outro tipo de referência. Então, como vocês viram aqui, só retornando aqui, a gente... Deixa eu terminar para a gente poder fazer a recapitulação mais fácil. E agora eu vou colocar naquela variável arrow, que é aquele nosso array, eu vou adicionar aquele campo. E uma vez que esteja tudo completado, essa linha, a gente vai lá e acrescenta isso no table. Bom, aqui só recapitulando, que essa parte é um pouco mais chatinha, né? Então nós temos aqui, até aqui está tudo bem, a gente fez o teste, está tudo direitinho, conseguimos conectar, recebemos uma resposta do query, então já sabemos que temos algo para ser apresentado. Recebemos um retorno daquele select. Então, pensando no MySQL, a gente tem um select que foi dado porque o objetivo dessa função é a gente ter um select, a gente poder enviar isso para o banco de dados nos retornar a informação e nós transformarmos essa informação em um array. Então, até esse ponto, antes disso, a gente estava fazendo todos os testes de se estava conectando, tudo direitinho, conectou, achou, o query está preenchida, tal, bonitinho. Aí chegamos aqui, enviamos a query para o banco de dados, não houve erro, aqui verificamos se houve erro ou não, ou seja, se aquela query está correta, se a gente construiu a query corretamente, porque a gente pode ter colocado um campo que não existe, ou alguma coisa assim na tabela, ou uma tabela que não existe, assim por diante. Caso não dê erro nenhum, então a gente vem aqui para essa parte onde a gente vai fazer os testes. Primeiro, verificamos se retornou alguma coisa. Então, last_rec maior do que 0. Se ele não tiver retornado nada, vai embora, o table vazio significa que não tem registro nenhum. Caso ele tenha retornado, a gente zera a table e vamos colocar a informação dentro do table. De que forma? A gente vai pegar registro a registro através desse query last_rec. A gente passa registro a registro e vai colocar isso, fazer essa avaliação registro a registro. Avaliando esse registro, a gente pega
zera a nossa variável arrow, pega o primeiro registro, que é esse, coloca nesse objeto arrow, e vai alimentar as informações desse registro naquela nossa variável arrow, que é nosso array que vai representar o registro na tabela. E a única coisa que a gente faz a mais aqui é porque se ele for caractere, eu quero limpar os espaços em branco, só para não ficar colocando uma variável com um monte de espaço em branco. Caso você não queira, você pode simplesmente já colocar só essa parte aqui, caso você não queira fazer essa limpeza do Altrin. Tá? Aí adiciona no arrow você vai montar sua linha, seu array com todos os elementos daquele registro e adiciona no atable aqueles elementos. Então você vai ter no atable cada elemento do atable, do nosso array atable, é um registro que é uma cópia daquele registro que a gente obteve. Então, se foi o select retornou 10 registros, o seu atable vai ter 10 arrays, cada um deles com um registro, certo? Com todos os campos daquele registro. A gente utiliza a clone porque é a melhor maneira de você fazer uma cópia de um array sem você afetar o seu resultado. Se você colocasse só o arrow aqui, na hora que você fosse usar mais adiante, podia dar problema, você podia ter um atable falso do que você estava pretendendo. Tá? Então aqui a gente completou a nossa lista de funções, a gente já tem as funções de conexão, de desconexão, de conexão com banco de dados, para fazer funções que são comandos de SQL que retornam um verdadeiro ou falso, algo assim, tipo insert, tipo update, e aqui nossa função para retornar o query. Isso é o suficiente para a gente conseguir tratar de qualquer registro em qualquer banco de dados, no nosso caso, qualquer MySQL. Então a gente não precisa, isso aqui é uma função genérica, isso aqui seria parte de uma biblioteca, você não precisa criar uma para cada tabela, para cada DBF seu. Isso daqui você vai estar chamando, a gente vai estar mudando no model do NetAssoc a partir do próximo vídeo. Tá? Então, por enquanto é só. Obrigado a todos por assistirem. Deixem seu like, coloquem seus comentários e no próximo vídeo a gente vai estar mexendo com o model do NetAssoc, transformando ele de consultas DBF em consultas para o banco de dados MySQL. E o legal disso é que você vai fazer isso, você vai fazer com que o seu sistema, que antes mexia em DBF, passe a mexer inteiramente no MySQL, sem você ter precisado mudar nenhuma das outras coisas, a não ser a parte de comunicação com o banco de dados. Só isso e o seu sistema já vai estar em ordem, porque todas as outras coisas você já tratou antes. Então, mais uma vez, obrigado por assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.